Queridos amigos, vamos assim mais uma vez nos unindo em pensamento e coração, buscando nosso Mestre Jesus e a Ele rogando o amparo, a sustentação, o alento aos nossos corações, paz de espírito, refrigerando nossa alma e nos ajudando a buscarmos o nosso Pai Criador, a quem rogamos, nos envolver a todos nesta humanidade, em que sabemos há tantos necessitados, irmãos nossos, passando por grandes dificuldades, e nós vamos assim juntos, unidos, vibrando e orando, a que esta bondade e misericórdia do Criador ampare e assista a todos os nossos irmãos. Que possa assim abrandar, atenuar o que seja possível e aliviando, confortando todos os corações. E nós vamos assim pedindo a Ele que fortaleça todas as equipes espirituais, todos esses benfeitores queridos que laboram em prol da humanidade, para que tenham a força para que possam manter-se conosco, nos ajudando a todos, como sempre ajudam nesta nossa caminhada. E hoje nós nos unimos a esses benfeitores e direcionamos as nossas melhores vibrações. No sentido de humildemente contribuirmos para o alívio de um irmão. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie no nosso trabalho de reforma interior e que Mãe Maria possa nos envolver em seu manto de luz. E a todos os familiares, recebendo também esta cúpula de luz e de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Olá amigos, como vão? Espero que muito bem. Ainda mais agora, nesse segundo semestre, estamos na reta final desse ano, um ano
de surpresas para todos nós, de desafios, mas lembro que com Jesus tudo fica muito mais tranquilo, tudo fica muito mais claro, sereno para a nossa caminhada. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro Nosso Lar. Nós paramos no capítulo 26, é esse que nós vamos estudar hoje, tecendo algumas considerações sobre esse capítulo que traduz uma nova fase de André Luiz. Um momento em que ele, desperto, muito mais consciente da sua realidade espiritual, da sua própria necessidade de burilamento, tendo trabalhado todo esse período, nesse estágio de preparação tão importante para que ele pudesse, nesse momento, praticamente na metade do livro, um pouquinho mais, estar em melhores condições de desempenhar a sua missão. Porque embora ele ainda não saiba, não tenha essa convicção, esse conhecimento, sabemos que esse trabalho é um trabalho missionário, um trabalho singular que não poderia ter sido oferecido a qualquer espírito, mas sim um espírito que se encontrasse maduro, pronto para realizá-lo da forma brilhante como ele fez, nos deixando esse legado, essa série André Luiz extraordinária, e nós vemos essa grandiosidade da vida, o quanto somos passíveis de transformação, o quanto podemos e devemos empreender os esforços do autoconhecimento para que, encontrando aqueles pontos necessitados de olhar, de cuidado, no caso, o orgulho daquele que fora médico, que deteve um conhecimento intelectual, prestígio, status, mas ao mesmo tempo, nesse momento da sua trajetória, a sua essência, amor, sua centelha divina, que simplesmente flui predominando. Então ele permitiu, o seu ego, a sua consciência permitiu que essa centelha divina do amor pudesse fluir. E assim ele vai desenrolar toda essa história maravilhosa dessas obras, em que descortina o mundo espiritual para nós, para que nós possamos aprender e aproveitar todas essas lições da melhor forma possível. Mas antes de iniciarmos o capítulo 26, os comentários, vamos ao livro Calma e comentar o título Sofrendo Reprovações. Então, esse capítulo do livro vai nos trazer um conteúdo importantíssimo que vai nos ajudar a realizarmos o que Jesus tem nos ensinado acerca do dar a outra face da não violência, do não revidar mal por mal, a outra face da pacificação. Então, sofrendo reprovações, vai dizer o seguinte: estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareceram injusto espancamento espiritual. Inicialmente adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo inspiração, a divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dês resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto.
Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que, porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível, mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Então, está aí uma mensagem lindíssima para as nossas reflexões. E o título do capítulo 26 é Novas Perspectivas. Então, eu separei alguns trechos interessantes para que nós pudéssemos ter um resumo da história e, a partir daí, algumas considerações que nos ajudem a compreender melhor o capítulo e extrair para nós alguma lição que nos seja oportuna, importante, que nos ajude no nosso processo de reforma interior. Muito bem, ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de ir, não às vistas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Então, nessa ocasião, André Luiz irá ter com Genésio. Então, o ministro do Ministério da Regeneração, e aqui nós vamos observar o diálogo que ele vai trabalhar com ele, mas, sobretudo, a postura de André Luiz. Então, é um novo André Luiz que se descortina aqui para nós. Então, contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Então, ele já estava muito mais introspectivo. Então, aquela conversa que ele havia tido com Dona Laura já havia o sensibilizado nessa nova perspectiva, não da curiosidade em si, mas sim dessa ideia de imbuir-se do espírito de serviço, para que ele estivesse aberto ao aprendizado que esse estágio, que essas observações poderiam contribuir. Então, a ideia de servir ao mesmo tempo em que observava e angariava o conhecimento necessário para ser posteriormente oferecido a todos nós. Mas já nessa proposta, nessa ideia humilde de aprender e servir aonde seja chamado. E não naquela condição do médico que fora na terra, mas na condição do aprendiz. Então, esse espírito aprendiz é um movimento de sabedoria, né, que André Luiz empreende, e para todos nós também. Porque por mais que possamos dominar algum conhecimento, alguma temática, mesmo assim, isso será uma fração singela dentro do próprio conhecimento em que se está se estudando, se debruçando. E comparando-se ao conhecimento que há no universo, tantas nuances, desdobramentos, é um conhecimento que, até chegarmos à condição de espíritos puros, estaremos angariando e aprendendo devagarzinho essa multiplicidade de conhecimentos que existem. E aqui esse espírito aprendiz o fará certamente aprender muito mais e rapidamente também. Dava-me todo a oração,
pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Então, vejamos a postura dele em relação a essa nova empreita. Antigamente avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, vejamos a evolução acontecendo nos dois mundos. E aqui, já um novo André Luiz, em que não somente aprendeu acerca do recurso extraordinário da prece, mas também fazendo uso disso, adotando para si esse novo aprendizado, essa nova postura humilde. Então, entregando-se, inicialmente vimos, ao silêncio. Ao silêncio, aquele solilóquio onde ele estava nessa interiorização importante para essa nova fase da vida. E, posteriormente, aqui a oração também já sendo um diferencial desse novo André. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Em poucos minutos, achava-se diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este o meu maior desejo. E aqui André vai responder a Genésio, mas de uma forma absolutamente diferente do que se cogitaria em relação àquele André quando encarnado. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor Ministro, compreendo agora que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo. Talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Interessante destacarmos aqui a ciência dele em relação às inspirações que ele recebia para dialogar com Genésio, sobretudo na fala humilde que ele vinha a desenvolver. E aqui ele fala: Genésio parecia comovido com as minhas palavras e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade. Então vejamos a atitude dele antes desta conversa, a oração. Então, eu pedi, obtereis, batei e abri-se-vos-á. Então, no momento em que nos abrimos em prece, as inspirações chegam, a ajuda chega. E aqui ele sentiu essa inspiração, esse auxílio
a fim de que ele acionasse as fibras mais profundas de seu espírito para que esta fala traduzisse uma humildade sincera. Então aquilo que o seu eu, o seu self, a sua centelha divina amor, já é a humildade, manifestando-se naturalmente por meio de todo o processo de burilamento ao qual ele vivenciou ao longo desse período árduo, sofrido nas regiões umbralinas, e todas as experiências, aprendizados, conversas, tudo isso favorecendo a que esse ser luz, esse ser amor pudesse manifestar-se tal como é, sem maquiar nada, sem que a sua fala tivesse qualquer conotação enganosa, mas ao contrário, a postura humilde vinha de fato de seu coração. Então ele reconhece a intercessão da mãe e vai continuar dizendo: noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Então aqui ele está pedindo que não só haja essa permissão do aprendizado via observação, mas sim e fundamentalmente o desejo de servir e o pedido para que esse serviço pudesse ser empreendido. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Então, é a humildade. Porque quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós conseguimos enxergar as próprias dificuldades, as próprias mazelas, quando nós temos, por exemplo, aquela humildade de pedirmos desculpas, de reconhecermos os nossos erros, de verificar e comunicar a nossa falibilidade, característica dos humanos, isso é um ato humilde. E adotar essa postura é sinal de que nós estamos nos melhorando. Até porque muitas vezes vemos no Evangelho a expressão, a tola vaidade, o equivocado orgulho, mas expressões que realmente nos fazem compreender a perda de tempo e de energia que é mantermos-nos nessa couraça. Porque, na verdade, o orgulho é a couraça que impede que a humildade que existe venha à tona. Então, nós estamos permitindo muitas vezes que o orgulho, que é o não ser, se sobreponha à nossa humildade, que é o nosso ser, aquilo que somos. A humildade é aquilo que se é, o orgulho é aquilo que não se é. Então vejamos a couraça, essa couraça opaca, nebulosa, que nos afasta de Deus, da nossa essência divina, lembrando que Deus está em nós. Então, quando nós estudamos a bem-aventurança, bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus, nós podemos fazer essa analogia, que o que faz possível a visão de Deus é justamente deixar que aquilo que se é se manifeste.
Porque quando aquilo que não se é está se manifestando, no caso, o orgulho, nós estamos fazendo com que haja esta couraça, este filtro, não é? Esta lente opaca que impede a visão. Então é como se houvesse um muro que os aspectos relativos ao egoísmo, todos os seus desdobramentos, o orgulho é característico do egoísmo, forme esta couraça do não ser, forme esta barreira que é opaca, que impede com que nos tornemos puros de coração. E na medida em que nós deixamos que o ser se manifeste, nós estamos gradativamente retirando este impeditivo para que sejamos felizes. Porque a partir desta pureza de coração, que é simplesmente a manifestação daquilo que se é de verdade, possa fazer com que nos aproximemos de Deus, nos aproximemos da nossa essência amor, na medida em que este amor está a manifestar-se. Então vejamos o quão árduo, demorado foi para que André Luiz chegasse nesse ponto. É como se ele estivesse ali virando o jogo, compreendendo os seus enganos, o tempo perdido, a energia despendida, mas se propondo a regeneração, se propondo a não mais perder tempo. E esse é o grande desafio. É essa coragem para o recomeço. É essa força interior que precisamos mover quando nos apercebemos em falha e nos propomos a uma nova senda. Fácil sabemos que não é. A exemplo de Paulo de Tarso. O quanto também não precisou sofrer, não precisou sofrer internamente os conflitos propriamente ditos com aquilo que refletia o não ser. Até que, após período longo de meditação, onde ele ficou isolado no deserto, refletindo, mas a sua grande luta foi neste movimento de enfrentar a si mesmo, propor-se uma nova senda de reparação, de retratação com relação ao seu passado e todos aqueles que, de alguma forma, guardavam alguma queixa dele. Então foi um processo também desafiador, que não se deu da noite para o dia, mas que teve um ponto de partida. E os benefícios foram colhidos mais adiante. E é esse o movimento que André Luiz está adotando. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Vejam que frase. Ele queria serviço, mas ele reconhece. Talvez não desejasse servir. Na medida em que se escolhe, não é? Na medida em que há inúmeros senões, o servir não está presente. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia,
encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, ao longo de todo esse período pós-desencarnação, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Então veja, essa frase, pessoal, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. E aqui é um dos pontos quando nós estudamos as finalidades da reencarnação. Então, uma visão simplista dirá, olha, a reencarnação no planeta Terra tem a finalidade de expiação e de provas. Aquele jargão que muito se ouve, que se está para resgatar. Sim, o resgate perante a nossa própria consciência faz parte, é uma das vertentes das finalidades da reencarnação, porém não a única. A reencarnação, ela tem um propósito de aprendizado. Ela tem uma perspectiva muito maior. Independentemente se estamos no planeta Terra, mundo ainda em processo de regeneração, como se estivéssemos num outro mundo. É a oportunidade de aprendizado. E uma outra finalidade importantíssima que deve ser frisada e levada adiante é cumprir o nosso papel individual na obra da criação. Então todos nós temos um papel muito importante. E a importância do papel não está na projeção da tarefa, não está no reconhecimento, não está em questões que talvez podemos vislumbrar como vários irmãos nossos que se encontram, por exemplo, o Divaldo Franco, realizando um trabalho que é notório, assim como tantos outros espíritos extraordinários que têm as suas tarefas, alguns mais expostas, onde se tornam mais conhecidos, entretanto, é a obra da criação manifestada em seus filhos um papel importante nesse aprendizado reencarnatório. Então, todos nós temos um papel muito importante. E a importância, volto a dizer, está no bem cumprir daquilo que estamos realizando. A nossa proposta de vida na Terra. Viemos com uma bagagem, uma mala, com um mapa, com um roteirinho, com um pergaminho, com algumas anotações que têm a ver com os nossos desafios, com as nossas propostas, com as nossas realizações, mas temos, aonde quer que estejamos inseridos, um papel muito relevante para Deus em relação ao todo. Então imaginemos esses mais de 7 bilhões de espíritos encarnados e uma população que vai de 14 a 21 bilhões de desencarnados, cada um realizando o seu papel na obra da criação. Então, quando nós nos apercebemos disso, começamos a dar um sentido completamente diferente para a nossa existência. Há uma razão importante para que nós estejamos aqui e agora fazendo o que estamos fazendo. E o que vai ditar
se estamos cumprindo o nosso papel exatamente a forma como nós estamos cumprindo. E lembrando que este pergaminho que trazemos na nossa bagagem, ele, independentemente da quantidade de itens que estão lá, como as principais provas, as principais propostas encarnatórias, certamente a primeira delas é o nosso autoburilamento. Certamente esta é a nossa primeira missão, nosso primeiro compromisso, o nosso autoburilamento. Então todos temos um papel a desempenhar na vida terrena, importante, que não é mais, não é menos, que não é melhor, nem pior do que qualquer outro. Salvo Jesus, que teve uma passagem singular, nosso espírito guia, o nosso governador espiritual do planeta, mas nós todos estamos num processo de aprendizado, de autodesenvolvimento e de nivelamento. Então, nesse pergaminho temos lá nossa primeira proposta da reencarnação como participantes desta obra da criação, como criaturas amadas, incondicionalmente amadas, importantíssimas. E abro um parênteses, porque Deus nos dá uma importância tão grande, tão dadivosa, e às vezes nós não nos damos essa importância que deveríamos nos dar, dentro da humildade que é necessária. Mas esta importância em saber-se filho de Deus, essa importância em saber-se importante para desempenhar uma tarefa que para ele é muito importante. E para nós também deve ser. Então, o autoburilamento certamente é o item 1 que trazemos nesse pergaminho. Porque para realizar a nossa obra da criação, esse papel que cada um de nós tem, e para bem realizá-lo é necessário que este autoburilamento também acompanhe a realização dos nossos labores aqui. Porque quanto mais afinados com o Evangelho, melhor será a realização da nossa tarefa. Este olhar é fundamental. E aqui André Luiz já se reconhece como filho de Deus, que tem a sua importância, e que tem um papel a cumprir nesta obra infinita da criação. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Orientação da Dona Laura. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nesta posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos.
Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então André atinge um nível de consciência absolutamente importante e libertador. É algo que dali para frente propiciará uma evolução extraordinária. Porque nós sabemos que as manifestações da nossa alma refletem-se no nosso perispírito. E a humildade é a flâmula que possibilita o iluminar da criatura. A partir daí, desta emanação que provém da nossa alma, humildade, que é pura luz, virtude divina. Este perispírito vai sendo cada vez mais iluminado. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando o seu gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirijas às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos expor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado. Se deseja acompanhar-me, perfeitamente, respondeu André, satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me, comovido, com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. O novo amigo esclareceu: temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos um edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias, em tom grave. E notando minha estranheza, explicou solícito: as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então aqui nós vemos exatamente aquela ideia de que nosso lar está situado nessa parte superior dessa esfera em que o degrau inferior encontra-se sim no umbral. Então aqui essa referência de que havia necessidade de descer essas escadas e não sabemos exatamente como é isso, não é? Se isso é uma analogia ou de que forma existe esse descer. Mas nós verificamos ali estas
câmaras de retificação, situadas mais especificamente nas vizinhanças do umbral, e ali que o serviço de André vai iniciar. Então laborando nesse ambiente mais delicado, onde há muitos necessitados e que os desafios serão grandes, mas o aprendizado será singular. E daqui nós vamos seguir e permanecendo com as nossas reflexões, porque cada capítulo nós podemos extrair muitas possibilidades de aprendizado. E dentre aquilo que comentamos, certamente cada um de nós procurará extrair algum ponto que mais faça sentido, que mais ecoe nas fibras mais profundas do ser, e lembrando que quando estamos nesse movimento de aprendizado, sobretudo quando a prece se faz presente, e friso a importância de estarmos juntos no momento inicial para esta conexão, para esta união de pensamentos. Então nós temos também a ajuda da espiritualidade a fim de que aquilo que está chegando para nós possa, o que seja de melhor proveito, recebermos uma inspiração, um auxílio da espiritualidade, nos ajudando no nosso trabalho de reforma interior. Então, que estejamos abertos e de bom ânimo, assim como André Luiz se encontra nessa nova fase em que esta humildade se faz presente, que o desejo, de fato, de servir verdadeiramente também se mostra de uma maneira contundente, muito e verdadeiramente presente, e é a partir desse desejo e desse labor que o aprendizado se consolidará e o aprendizado, a partir desta postura humilde e sincera, pode tornar-se virtude. Então, o aprendizado chega quando existe uma receptividade, e aqui a humildade que torna possível essa recepção. Isso pode converter-se em virtude, em virtudes, e é esse o nosso grande objetivo. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Maria, com muita alegria nos corações, muito bom ânimo, muita esperança de dias cada vez melhores para todos. Um grande beijo no coração e até a semana que vem.